Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Berlim. Bora lá? A gente já conhece isso daqui, né? Uma partida entre o Jan Nepomuceno, que foi 2 vezes foi vice-campeão mundial, né? E o Blusão Batista, que é um cubano radicado nos Estados Unidos. Jogador fortíssimo, os dois são muito fortes. Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, roque, cavalo por E4 e vamos nós para Berlim. D4, Nepo respondeu do jeito que a gente já viu várias vezes, né? D6, até aí tudo igual, bispo por cavalo, D por C6. D por E5, tira o cavalo, troca as damas, o rei perde o roque. Depois cavalo C3. Pergunta, depois de torre D1, o preto faria melhor em bloquear o cheque com o bispo D7. Jogar o bispo aqui. Jogar o bispo em D7. Ou mover seu rei para E8. Em geral, você acha que dar o cheque é uma ideia boa, simplesmente aceitável para as brancas? Resposta melhor é: torre D1 levaria a vergonha das negras depois se jogasse bispo D7, G4, cavalo E7, E6. O avanço da peão com as pretas sempre deve garantir que nunca é bom para as brancas. F por E6, cavalo por E5, cavalo D5, e as brancas ganham mais material, né? Cheque duplique, vai ganhar. Ou de qualquer jeito ela vai ganhar material. No entanto, depois de jogar torre D1, rei E8, as brancas conseguiram menos do que nada com seu teste da torre. As pretas podem ter pretendido jogar rei E8 por sua própria vontade, então as brancas têm sido bastante tolos em perseguir o rei lá. Além disso, a torre pode vir a ser equivocada no D1, especialmente porque as brancas estão buscando ação na ala do rei. Falando em geral, torre de A D1 em vez de torre de F D1 seria a ocupação correta da coluna D para as brancas. Jogar cavalo C3 é uma boa maneira das brancas começarem. Verdade, desenvolve o cavalo aqui. Faz mais sentido colocar uma peça do que é quase certamente a sua melhor casa do que especular com o teste da torre. H6. Qual o propósito dessa mudança? E qual seria a melhor resposta para se jogasse bispo bispo D6, bispo E6, movimento H6. Por que H6? O H6 ele assume o controle da casa G5. Blouson pretende acompanhar com o bispo D7. Blouson está de negras, né? Jogar aqui o bispo D7. E depois torre C8. Depois ele vai querer trazer a torre para cá. Ele, portanto, usa H6 para guardar G5, senão o cavalo vai entrar aqui em G5, certo? Ameaçando cavalo por F7. Ele vai entrar aqui e vai ameaçar aqui. Que é muito perigoso dar um duplex aí, com varanda. Seria difícil encontrar o rei em C8. As negras também descartam o bispo G5. Para as brancas, com o rei preto em C8, pode fazer parte do plano para dobrar as torres brancas da coluna D e depois invadir o D8. Em breve veremos outro papel
que H6 desempenha na luta do rei. E se o preto jogasse bispo E6? Que nessa fase parece melhor quando limpa C8 para o rei e defende F7. Que era o lugar que o cavalo talvez pretendesse entrar. Mas jogar, por exemplo, cavalo G5 é um pouco estranho, por exemplo, porque rei E7, para evitar que os peões sejam divididos por cavalo por E6. Por quê? Porque se ele capturasse aqui, o peão ia separar e ia ficar dividido, né? Ia ficar dobrado aqui um buraco na coluna D aqui. Então jogou o quê? F4, defendeu o cavalinho. Lipanese com barco G4. Aqui avançar G4. E F5 daí. Certo? Agora vamos lá. H5. Para não deixar justamente fazer isso. Torre D1. Torre D8. Torre por D8. Rei por D8. Cavalo por E6. Ele justamente tirou o rei de lá. Para quê? Para separar os peões. F por E6. Cavalo E4. H3. H3 é uma abertura muito sutil, com os dois jogadores fazendo pequenos movimentos com seus peões na coluna H. Ele joga bispo D7. Uma iniciativa favorecida por Kramnik, pioneiro da defesa em Berlim em sua versão no século XXI. O H2 e H3 das brancas quase certamente será útil em algum momento no suporte a G2 e G4. Se o preto tocar bispo E6, podemos cobrar imediatamente G4. Cavalo E7. Cavalo D4, perseguindo, abrindo caminho para o peão F. O que acontece aqui? O cavalo tirou para o peão F avançar. Pois as pretas não querem deixar jogar cavalo por E6. Então poderia ter jogado bispo D7, voltou o bispo. F4, D5, cavalo por D5, desdobrou os peõezinhos, C por D5. F5, e vai uma avalanche de peões na ala do rei. Não esquecer que o rei das brancas está no centro, que não o rei das negras está no centro e não fez roque. Bora lá na partida, lance da partida, H3, vai tirar o bispo dele por fianqueta aqui provavelmente. O movimento do jogo é muito sensato. O bispo das brancas não tem muito escopo ao longo da diagonal C1 H6. Aqui não está interessante, não tem nada. Então o Nepo decide colocá-lo em B2. Aqui que é a bloco. Onde super protege o E5. Vai super proteger o E5 e pode de repente ganhar vida, surgir a chance de um avanço E5 E6. Se avançar, o bispão vai estar aqui soberano na coluna AH. G4. Esse movimento não é muito bom, né? Porque aqui, se você olhar, o avanço é muito menos atraente agora que no bispo preto no E6. Não tem mais o bispo preto aqui. Desculpa, o bispo branco. Depois de cavalo E7, as brancas não já precisam se preocupar com H5. Avançar aqui. Avançar. Não se esquece que tem uma... vai ficar um buraco aqui se avançar e trocar essas peças aqui. Ou
vai tirar o peão de G e vai abrir uma coluna aqui, a torre aqui. Mas jogo aqui, vamos voltar os lances da partida. B3, C5. Incentivado pelo lento B3 das brancas, as negras imediatamente teriam seu peão na ala da dama para ganhar controle da casa D4. Aqui é uma importante casa que pode servir uma hora de para segurar um cavalinho aí. Porque aqui uma das alternativas também podia ser rei E8, bispo B2, torre D8, torre de AD1, cavalo E7, torre de F1, cavalo G6, cavalo E4, cavalo F4. Aqui, pessoal, é só uma variante, tá? Que estão estudando. E6 fica muito chato, né? Essa é uma ideia-chave de Berlim, o avanço do peão E5 e E6. Para interromper o acúmulo de preto, o jogo continuou. Cavalo para E6, e se bispo por E6, cavalo F6 cheque, e as pretas devem abandonar por causa do G para F6. As brancas vão o quê? Capturar o peão e ganhar qualidade nas duas torres. Ou se jogar esse rei E7, bispo A3 cheque, rei F6, torre por D8. Aqui a casa cai brava. Se jogar aqui rei por D8, bispo dá duplex de novo. No F6, na torre e no rei. Vai ganhar a torre, né? Esse bispo E7 captura lá. Também poderia jogar aqui no cavalo D4, C5, cavalo F5, torre H7, bispo F6, explorando outro possível garfo. Qual o garfo? Se capturar o bispo, pimba, o cavalo dá no rei e na torre e ganha a torre. Torre C8. Poderia ter jogado o bispo por G7. O Kasparov jogou o bispo por G7 uma partida. Mas depois que acabou o jogo, ele disse que o melhor lance era F4. Mantém o preto ainda mais forte, por exemplo, em bispo C6, cavalo de GF3, com a terrível ameaça de F5. Aqui podia ir F5. Aliás, se Kasparov tivesse conseguido jogar isso de maneira poderosa contra a defesa de Berlim de Kramnik em sua partida de 2000, a história moderna do xadrez poderia ter parecido muito diferente. A partir desse extrato, podemos concluir que com o rei preto no E8, as brancas têm a chance de avançar antes que a defesa seja organizada adequadamente. Mesmo com o rei em C8, geralmente é um trunfo posicional sério para as brancas, se ele conseguir avançar E5 e E6 de uma maneira segura, mesmo que isso se represente não mais do que a troca do peão E pelo peão F7. Não apenas estaria quebrando o potencial bloqueio da casa de luz das negras, como também abriria linha para suas peças no centro, e a permanência forçada do rei negro no centro, ou seja, em C8 ou E8, pode se tornar um passivo real. Mas vamos voltar à partida, que jogou torre D1, cravando o bispo, que é bem chatinho, tirou rei C8, bispo B2,
Bispo E6, bloqueou o peão. O melhor bloqueador é o cavalo, mas como não tem cavalo, vai com o bispo mesmo. O bispo bloqueia até razoavelmente. Cavalo D5. G5. Pergunta. Por que a negra enfraquece os seus peões do rei? A resposta é que as pretas estão estabelecendo uma barreira para o avanço do peão do rei nas brancas. Você verá que no presente jogo que o peão G5, apoiado pelas peças pretas, é um osso duro de roer para Nepo. De fato, o jogo das brancas pode entrar em colapso se ele forçar muito contra ele. Mais especificamente, as pretas impedem as brancas de realizar as trocas cavalo por F4 e cavalo por E6. Quando após F7 e E6, seus peões reais são divididos e ele é privado do seu bispo, da casa do seu bispo. Mas vamos lá. Vamos à partida. Jogou C4. Voltando à partida. Jogou B6. Abriu as casas brancas aqui. As negras não tem bispo das casas brancas também aqui, ó. Abriu uma bela de uma... Opa! Abriu a diagonal, jogou cavalo E7. Podia ter jogado cavalo G3. Não seria muito bom, mas aqui jogou G4. Cavalo G6. G3. Agora as brancas estão prontas para avançar H4. Agora já dá, né? Porque aqui tem o rei e tem a torre. O rei e o cavalo. Começando a remover a maioria dos obstáculos negros no caminho da maioria dos peões. Jogou bispo E7, impedindo o plano das brancas de proteger H4 pela terceira vez. Torre D2. Aqui, ó, por exemplo, poderia ter jogado aqui cavalo G7, cavalo por E7. A branca não pode avançar H4, porque G para H4 coloca seu rei sob muita pressão. Cavalo para H4. Ou mais sutilmente, rei para H4, H5, G para H5, torre G8. Pode entrar aqui, né? Ameaça cavalo F5. Ou rei G4. Ou torre G4. Que foi o que eu tinha falado aqui. Forçar o rei branco a um teste descoberto são muito dolorosos. Tente jogar torre G8, F3, H5. Aí vamos jogar a partida. Jogou rei B7, torre H1, A5, A4, não dando os pretos a chance de abrir uma segunda frente com A4. Torre de A, D8, bispo C1. Aqui chegamos ao ponto crítico do jogo. Você pode sugerir um bom plano para as negras? Será que tem? Um bom plano para as negras seria o que? Isso. A reprodução passiva não parece suficiente para manter o equilíbrio para as pretas. Como veremos após algumas repetições, os engenheiros de Pominiati, H3, H4, os peões, né? Após o bloqueio do rei, começa a desmoronar. Portanto, isso parece o centro do contra-ataque no centro. Aqui, ó. Jogar bispo por D5, C por D5, F6. O preto, de repente, parece melhor. E6. O mais sensato seria ir por F6, embora o preto ainda esteja melhor. Bispo por F6. Como o D5 é fraco, se você for ver aqui, D5 realmente
Ele pode bloquear aqui, atacar com as duas torres dobradas, mas é fraco. Jogou bispo D6, bloqueou. Rei G2, bispo F4. É altamente complicado para as brancas essa torre mover de D2. Então, bispo por C1 e cavalo F4 segue. Agora podia ter jogado torre por D5, torre por D5, C por D5, torre D8. Essa dupla de peões do centro vai dar muita dor de cabeça. Torre D1, F6, E por F6, bispo por F6. Agora as pretas ameaçam D5. E as pretas estão ameaçando pegar D5. Jogando o que? Ele pode jogar. Podia ter jogado o cavalo F7 agora e atacar o peãozinho. Mas agiu rapidamente. H4, G para H4, rei H3. E o rei vai se esconder atrás do peãozinho aí. As brancas estão pior menos, né? Mas as negras têm 2 peões dobrados. Mas jogou o quê? Vamos jogar dobrar as torres. Aqui tá da partida, voltamos à partida. Rei C8. Cavalo F6. Torre D8. Observe que se bispo por cavalo seria duvidoso, como depois E por E6, o peão avançado das brancas ameaça no final do jogo. A ideia de torre 1 seguida por sacrifício de qualidade, torre por E6, seria aqui o que ele está assistindo aqui e trocar por esse bispo. Daí ia tirar aqui e esse bispo ia abrir caminho para ele. Ele podia infernizar lá atrás depois. Mas eles jogaram o que? Cavalo D5, torre de DG8, torre T3, torre E8, B2, bispo B2, B8, cavalo F6, torre F8, torre E3, bispo E7, água 4. Depois de muitas brincadeiras posicionais, elas ficaram brincando aí, pulando para cá e para lá. As brancas finalmente tentam invadir a barricada. G para H4, cavalo para H4, torre de F G8. É importante que as brancas possam manter seu rei protegido das torres negras. Esse rei está aqui e as torres, as duas aqui, né? E aqui os bispos estão protegendo a entrada da torre. Das torres das brancas. É importante que as duas possam manter seu rei protegido da torre negra. Por exemplo, cavalo para H4, rei para H4, torre de FG8, F3. Peãozinho está defendido, H5, G5. Mantenha as linhas fechadas enquanto mantém a integridade da massa dos peões da branca. Porque aqui, ó, se jogasse H5, as brancas podem escolher G5. Ia ficar com esse peãozinho chato aí. Poderia ser cavalo por G6, F por G6, F3. Mas já jogou o que? Jogou cavalo F3. Não foi um lance muito bom do negro. Certamente seria muito melhor cavalo por G8, bispo H4, cheque. Talvez até o mais preciso fosse cavalo por G6, torre por G6, F3, mantendo o rei seguro. Por exemplo, se B por F6, bispo por cavalo, ou H5, torre H1.
ou E por F6 é um contra-ataque. H5 daí vai falhar, né? Torre H1. Se capturar vai cravar. Vai cair torre E6, torre por E6, F por E6, F7. Lá vai, olha o estrago do peãozinho. Ao mesmo tempo ele ameaçou as duas torres. Esse peão capturar a torre e esse peão capturar essa outra torre. E detalhe, né? Se jogar a torre aqui, ele vai capturar. Talvez ele fique a mais. Daí torre F8, bispo por F8, foi o que eu falei. Torre por F8, torre por H5. E aqui ele pode defender depois. Aqui ele pode, se ele não quiser trocar, ele pode posicionar aqui. E esse rei ia avançando, esse peão ia avançando. Vou ficar dois peões aqui, vai ganhar. Mas jogou daí, respondeu com um lance não muito bom. As negras poderiam ter respondido. Bispo por F6, E por F6, cavalo F8. Mas preferiu o quê? Torre H1. A jogada da branca aqui é muito temática, porque ele pretende colocar o bispo em C3. O cavalo em D2. E avançar F2, F4. Ameaçando aqui da dupla do cavalo e no bispo. Mas vamos lá, jogo o quê? C6. Bispo C3, rei C7, bispo D2, bispo F8, F4, cavalo E7, cavalo DD E4. As brancas apertando cada vez mais, um cavalo defendendo o outro, aqui tá. É claro que eu não devia permitir, por exemplo, a F5, né? Porque F5 esse bispo ia ter que voltar aqui. Ele poderia trocar o bispo. Ó, olha a situação, ele joga aqui. Já o cavalo por bispo. Se pegar com a torre, ele vai fazer o quê? Vai avançar o peão. E tem dois aqui. Vai ficar com o peão protegido aqui. E tchau, vai cair a casa. Mas ele jogou cavalo E4, bispo G7, torre F3, bispo por F6, esse peãozinho estava pentelhando nós. E por F6, cavalo C8, F5. O preto perdeu no tempo ou desistiu exasperado. Ao contrário da maioria dos cenários de Berlim, as brancas não precisam transformar seu nome e rei em príncipes passados, pois sua mera presença impede que as peças pretas funcionem corretamente. Aqui o preto abandonou o tempo ou desistiu, né? Porque podia ser F5, bispo D7, bispo por E5, cheque, rei B7, torre D1. As pretas não têm uma boa maneira de impedir torre DF e D3. Aqui ele pode dobrar aqui. E vai ser complicado lá, né? Porque jogar cavalo A7, cavalo por D6, cheque, cavalo D6, cheque. E depois eu poderia jogar cavalo para F7, ameaçando o duplo nas torres. Você também deve ter notado que era uma tensão para as bancas manter o controle. Ele chegou lá no final, mas às vezes parecia que o seu lado rei poderia se desintegrar. Não é tarefa fácil vencer a defesa Berlim. As negras abandonaram. A situação estava ficando extremamente complicada para as negras mesmo. Né? Porque deu cheque, vai mover o rei e vai levar um duplo.
Ele vai ter que mover o rei para algum lugar e vai levar um duplo ali. E vai perder qualidade. No final desse, duas torres com a torre e bispo, vai ser boiadinha. Tá bom? Valeu, pessoal. Então o Nepo ganhou do Lázaro Bruzon Batista. Tá bom? Valeu. Essa partida foi longa, mas muito interessante. Olha, quem quiser estudar aqui em relação a Berlim, essa daqui é uma excelente partida. Você viu que não foi fácil vencer a defesa Berlim. O Nepo teve que jogar muito para vencer, né? Valeu, pessoal, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. E tamo aí. É isso aí, pessoal. Até mais, um abraço. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e bom final de semana. Até mais, um abraço.